Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula eu vou falar um pouquinho sobre o tema segmentação de dados juntamente com a tabela dinâmica, tá? Esse recurso ele é utilizado a partir da versão 2013 para frente, tá? E o objetivo de usar a segmentação de dados é como se fosse autofiltros, onde eu conseguisse separar os filtros que eu preciso para poder buscar as informações necessárias, tá? Só que antes da gente começar a segmentação de dados, eu trouxe para vocês aqui uma planilha chamada Compradores, com bastante informação, várias linhas, tá? Uma base de dados. E em cima dessa base de dados, nós vamos criar a tabela dinâmica e colocar a segmentação de dados dentro da tabela dinâmica, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer? Então, nós vamos lá no menu Inserir, Tabela Dinâmica, e aí ele já vai selecionar para nós aqui o intervalo automático da nossa tabela, tá? E o interessante, pessoal, nesse momento aqui que ele pede, se a gente pode jogar a nossa tabela dinâmica nessa planilha existente mesmo, ou numa nova planilha. Por questão de organização, para os dados ficarem mais bonitos, mais visíveis, eu aconselho vocês a usarem sempre uma nova planilha, tá? Então eu clico aqui em nova planilha e vou dar um OK. Quando eu der o OK, ele vai mostrar para vocês aqui a visualização da tabela dinâmica, tá? E aí nós temos os campos que eu posso usar para montar a minha tabela dinâmica. Então aqui eu vou colocar o código, vou colocar compradores, vou colocar valor, vou colocar quantidade. Só que quando eu assinalo as informações que eu preciso, porque não é obrigatório eu colocar todas, tá, pessoal? A informação na tabela dinâmica fica um pouco bagunçada. Aí nós temos que usar esse quadrante aqui, ó, à direita de vocês, para organizar as informações. Então, qual que é a dica? Tudo que for valor, quantidade, nós jogamos aqui no quadrante de valores, tá? E essas informações de código, compradores, eu posso movimentar entre o filtro, entre a coluna, ou se eu quero deixar em linhas. Então, se eu jogar aqui o código como um filtro, lá, já modificou o layout da minha tabela, tá? Se eu jogar o compradores para colunas, lá, ele vai jogar cada comprador na sua coluna específica. Então, vai muito do gosto, como vocês querem visualizar as informações. No meu caso, eu achei interessante trabalhar com linhas, ó. Eu tenho todos os compradores aqui na coluna a soma das quantidades e a contagem de valor. Então, observem que um tá como soma e outro como contagem. Então, o pessoal pergunta bastante isso para mim. Grazi, como que eu faço para deixar as duas colunas somando as quantidades, somando valores? Então, nós vamos ter que vir aqui, ó. Como soma de quantidade já está certinho, eu vou fazer na contagem aqui, tá? Então, eu vou vir aqui na setinha de contagem, né? Vou vir aqui na setinha de contagem e vou escolher configurações de campos de valor. E aí ele vai trazer quais são as fórmulas que eu posso usar para ele fazer o filtro aqui na minha coluna. Então, vou colocar soma. Dou um OK. Olha lá, ele trouxe somatória para as duas colunas, certo? E aí, pessoal, em questão de formatação, aí eu posso formatar como moeda, não tem problema, né? A quantidade já não é interessante e o total também não, por se tratar de quantidade. Então, eu só formatei a coluna C, tá? Então, a ideia agora vai ser o quê? Depois que a gente fez esse filtro, organizou a minha tabela dinâmica, aí eu posso gerar segmentações de dados. O que significa isso, né? Onde ela aparece? Então, depois que eu crio a minha tabela dinâmica, eu vou no menu Inserir, e aí eu tenho a segmentação de dados. Quando eu abrir a segmentação de dados, observem que ele vai trazer os mesmos campos que eu tenho aqui na minha tabela dinâmica. A diferença é que ele vai trazer aqui para vocês de uma forma diferente, que nem um exemplo. Eu quero fazer o filtro por, vamos ver, por fornecedora. Vou clicar em fornecedor, vou dar um OK. Lá, ele gera essa segmentação de dados aqui, ó. O que significa isso? Eu posso filtrar separado. Então, se eu clicar aqui 3SB, ele traz os dados do fornecedor.
A BB-LTDA, ele traz os dados, então fica um filtro mais fácil de se trabalhar, né? E aqui eu posso limpar os dados também para voltar à seleção como estava antes, tá? Aqui, se vocês forem ver, eu posso fazer mais de um filtro também, se eu quiser, tá? Segurando a tecla Ctrl e clicando nos fornecedores que eu quero. E aí ele vai trazer as informações para vocês, tá? Bom, fechar, para fechar aqui o meu filtro, ó. Então eu posso organizar, deixar isso aqui num cantinho, né? Posso mudar a cor dele aqui também, ó, para combinar tudo, né? Então, aqui eu vou deixar no roxinho. Minha tabela dinâmica eu gostaria de formatar também. Então, eu clicaria dentro da minha tabela dinâmica e aqui na aba página inicial nós temos o formatar como tabela. E aí ele traz os modelos já prontos, ó. Então ele traz tom de lilás também, se eu quero combinar tudo, ó. Então eu vou clicar no tom de lilás e aí fica tudo personalizado. Grazi, eu criei aqui um filtro de fornecedor, eu posso criar mais? Posso criar mais segmentação. Vou lá no inserir, segmentação de dados, e aí eu trago aqui as informações. Então quero saber os motivos. Clico aqui na segmentação, né, motivo, e dou um OK. E aí ele traz aqui para mim os tipos de motivos que nós temos. Posso formatar também, ó, para deixar tudo bonitinho, padronizado. Quero saber os motivos TPE. Lá ele traz todos os motivos que são TPE, todas as empresas. O FM, ele traz também, né? Então fica vinculado às informações. E um filtro está trabalhando com outro, ó. Então, se eu quiser deixar TPE e pegar específico, o acrílico de Arag, aqui um exemplo, ó, ele traz. Se eu quiser limpar os filtros de ambos, certo? Quero trazer todo mundo do UFM. Ele traz as informações aqui para mim de todos os fornecedores que tem o motivo UFM. E na sequência, eu quero ver o dado da ABB-LTDA. Ele traz as informações. Então, é uma forma de facilitar, ou seja, eu estou preparando a minha base de dados, né, para uma tabela dinâmica. E quando eu gero essa tabela dinâmica, eu posso usar esses recursos de segmentação. Por quê? Com base nessa segmentação que eu ensinei para vocês, a partir daí a gente pode pensar em fazer gráficos mais personalizados. Um exemplo, dashboards. Os dashboards funcionam através das segmentações de dados também, pessoal. Então aqui é um recurso muito interessante, tá? É fácil de se fazer, né? É só a gente lembrar que eu tenho que colocar esse recurso de segmentação de dados. Ele funciona como? Ele funciona dentro da tabela dinâmica, tá? Isso de qualquer versão. Grazi, mas eu não quero fazer a tabela dinâmica. Eu já tenho aqui meu banco de dados e em cima dele eu quero fazer uma segmentação de dados, né? Lá no menu inserir tem a segmentação. Só que depende muito da versão que vocês estão. Então, a segmentação de dados sem a tabela dinâmica, ela é usada a partir da versão 2013 para frente, tá? Da 2013 para baixo, ela não vai rodar. Então, vocês podem usar dessas duas formas, pessoal. Então, é um recurso bem interessante que serve para ajudar vocês nos filtros, na parte de análise dos dados da sua tabela, tá bom?